Que a paz de Deus esteja com você. Hoje, no nosso momento de reflexão, a obra escolhida foi a obra Nosso Lar. Nosso Lar é uma obra ditada pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nosso Lar faz parte de uma série, conhecida como a série André Luiz. Mais recentemente, essa série passou a ser conhecida como a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção, essa série, é composta por 13 livros. E o livro Nosso Lar é o primeiro livro da série. O trecho escolhido para hoje encontra-se logo no primeiro capítulo. Mais precisamente, é o último parágrafo do primeiro capítulo. O título do primeiro capítulo é Nas Zonas Inferiores. Nesse capítulo, André Luiz narra para nós os seus primeiros momentos, os primeiros anos dramáticos vividos por ele nas zonas inferiores do plano espiritual. Ele chega a narrar que ele ouvia lamentos constantes, ouvia gargalhadas sinistras, via formas diabólicas, expressões animalescas. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, lavavam seu rosto constantemente. Raramente ele se entregava ao sono, e quando ele conseguia se entregar ao sono, esse sono era interrompido bruscamente por seres monstruosos, seres que ele fugia constantemente. Então, no início do capítulo, André Luiz retrata esse ambiente externo, essa psicosfera externa que envolvia o ambiente e envolvia ele. Mas logo adiante, ele já vai nos trazer nesse primeiro capítulo uma impressão interna, um olhar interno, quando ele nos afirma que em momento algum da sua vida o problema religioso surgiu tão profundo aos olhos dele. E por quê? O porquê disso? Ele vai explicar mais adiante. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento, folheara muitas vezes o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então, André Luiz, ele reconhece que ele se limitava à leitura. Ele não buscava internalizar, vivenciar, exemplificar os conhecimentos adquiridos no Velho Testamento, no Novo Testamento. E aí ele percebe, logo nesse início, que esse ambiente externo, essa psicosfera externa, eram consequências dessa construção interna, dessa construção realizada por ele aqui ainda quando estava encarnado. E ele conclui adiante que ele habitara a terra, gozara-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra ceitil do débito enorme. Ele só buscou usufruir, mas ele não tinha o hábito de compartilhar, dividir. Ele buscava só o ter, em detrimento do ser. E ele afirma ainda, não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma.
esse germe divino que está dentro de cada um de nós, dado pelo Senhor da vida. Quem é o Senhor da vida? Deus, o Pai, o Criador. O que é que sufoca esse germe divino que existe dentro de cada um de nós? E ele vai dizer adiante: sufocaram-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar, no olhar só para si, no alimentar o egoísmo. E depois dessas impressões externas e internas, ele vai deixar exatamente no último parágrafo desse primeiro capítulo um alerta para todos nós, para que a gente não cometa os mesmos erros cometidos por ele e venha a sofrer as mesmas consequências. Quando ele nos diz: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Aquele preparo, aquela construção que ele não fez, ele está nos convidando a fazer enquanto é tempo, enquanto estamos a caminho. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Abra os olhos, perceba as coisas antes do momento da passagem, antes do momento do desencarne. E aí uma frase que nos lembra um ensinamento trazido pelo Cristo, uma mensagem trazida pelo Cristo, que está no Evangelho de João. André Luiz nos diz: buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Então buscai o conhecimento, buscai o esclarecimento antes que as provas batam na sua porta, antes que a tempestade chegue, antes que a dificuldade chegue, para não culpar ninguém, para não culpar o outro, para não culpar a Deus. E aí, como eu falei, a gente lembra da passagem de João, capítulo 8, versículo 32, quando Jesus nos diz: buscai a verdade vos libertará. Nos libertará de quê? Nos libertará do mal que ainda existe em nós, dos maus hábitos, das imperfeições, dos vícios, da ignorância que ainda está presente em nós. E André Luiz fecha esse último parágrafo nos dizendo: suai agora para não chorardes depois. Trabalhe agora, se esforce agora, enquanto você está a caminho, enquanto você está encarnado. Pratique o bem, não fique preocupado com a morte, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para praticar no mundo espiritual aquilo que você pode praticar aqui enquanto está encarnado. Porque lá você vai colher os frutos que você plantou e semeou aqui. Então, para que a gente não passe pelas mesmas dificuldades que André Luiz passou, busquemos estar atentos naquilo que a gente está semeando, naquilo que a gente está plantando. Que a paz de Deus permaneça com você.